Boa tarde, Gustavo. Olá, boa tarde, Isabel. Olá, viva, bem-vindo, como Tudo bem? está? Bem, Tudo bem. obrigado. Vamos falar de pistácio, que Vamos. curiosamente apareceu aqui, o amendoim não, que já temos aqui quase umas centenas de hectares, e o pistácio que não temos nada. O Rodrigo estava ali tristíssimo a queixar-se no chat, mas claramente é aqui uma cultura que os nossos vizinhos espanhóis já têm aqui algum know-how. Em Portugal é praticamente desconhecido, não do consumidor, porque é um produto muito interessante e valorizado, mas como produção. Gustavo, não sendo especialista em pistácio, até porque em Portugal não devem existir, teve por motivos profissionais, portanto da empresa, da Agroanalítica onde trabalha, que dirige, teve que entrar por via de um projeto desafiante nesta cultura do pistácio. E o que queremos perceber um bocadinho é se temos ou não temos potencial para poder produzir pistácio em Portugal. E o que eu queria saber era a sua opinião dos seus estudos, da experiência inicial que já tem com o projeto que tem em mãos. O que é que pensa sobre esta questão? Muito bem. Antes de mais, obrigadíssimo pelo convite e pela oportunidade de poder partilhar esta pequena história ainda à volta da cultura do pistácio, que, como disse bem, foi aceito como desafio, porque o conhecimento era relativamente pouco, e vem-nos parar às mãos este projeto numa lógica de poder ajudar a instalação da cultura, neste caso numa exploração no Alandroal. Portanto, no Alandroal quase raia com Espanha, portanto dista a exploração. Fica situado entre o Alandroal e a fronteira espanhola, está ali a 4, 5 km de Espanha, e achámos extremamente interessante e aceitámos este desafio exatamente pelas características novas que tinha e pelo desafio que era olhar de novo para uma cultura que tinha algum potencial, ou tem o seu potencial, mas que não havia grande base ou grande suporte onde nos pudéssemos agarrar. Portanto, tivemos que, numa primeira fase, estudar muito a fundo todas as condicionantes maiores da cultura, principalmente dentro dos 3 ou 4 principais eixos que a cultura necessita como fatores maiores à sua instalação. Ter em consideração principalmente as condicionantes edafoclimáticas, muito mais vincando esta segunda componente climática do que propriamente edafo, porque, como vamos falar a seguir, é uma cultura que não necessita a partida de solos muito ricos, adapta-se muitíssimo bem, é extremamente rústica, adapta-se muitíssimo bem em solos pobres, tem essa mais-valia, portanto é uma das características maiores da cultura, poderá ser extremamente interessante em determinadas situações. Na questão climática as coisas mudam um bocadinho de figura, porque é aqui que residem as condicionantes maiores, nomeadamente não só em número de horas de frio, como inclusivamente em termos de umidades relativas no período vegetativo da cultura. Há também uma necessidade de horas de calor, mas isso é subejamente garantido nas condições a sul do Rio Tejo, portanto não teríamos problema de maior com essa característica. As horas frio, sim. As horas frio teríamos que garantir que a cultura, ou pelo menos que a variedade que fosse escolhida, teria que garantir os mínimos aceitáveis. E aí tivemos que fazer uma pesquisa maior, tivemos inclusivamente não só a trabalhar os dados meteorológicos portugueses, como também inclusivamente espanhóis, como estávamos perto de Badajoz, aproveitámos muito também toda a informação dos dados climatéricos espanhóis e chegámos à conclusão que sim, que havia condições para implementar a cultura, porque garantia pelo menos entre 800 a 1000 horas de frio acumulado acima dos 7,2 graus durante o período de inverno. Isto para dizer o quê? Para dizer que, perante isto, teríamos depois aqui uma segunda fase, que era exatamente a escolha das variedades mais adaptadas ou que se encaixassem melhor
é exatamente estas características. E aí foi mais outro grande desafio, porque na realidade depois temos aqui binómios que trabalham muito, variedades que já estão implementadas no mercado, nomeadamente uma variedade que é subejamente conhecida, que é uma das grandes variedades em termos de aposta, não só no mercado de produção espanhol, mas essencialmente norte-americano. Até à questão de 10 anos atrás, a variedade Kerman era uma variedade que dominava por completo o mercado de produção norte-americano, mas esta variedade tem uma característica particular, necessita entre 900 a 1100 horas de frio, portanto em média 1000 horas de frio era o que esta variedade nos exigia. Ou seja, não era tão adaptada para as nossas condições. Havia um risco de, ao longo da norma que estudámos, havia algum risco de haver anos que não se conseguiam atingir esses valores para a variedade. E então começámos a estudar um bocadinho mais, foi-nos sugerido inclusivamente um contacto com especialistas espanhóis que nos deram algumas informações sobre outras variedades no mercado. E isto tem tudo muito a ver, as variedades do pistacho e as horas de frio têm muito a ver com os ciclos, portanto a variedade Kerman é uma variedade de ciclo comprido, portanto de ciclo longo, e as variedades de ciclo mais curto são também menos exigentes em horas de frio. Sim. E chegamos à conclusão, nomeadamente uma Lanarca, que é uma variedade que está a ser uma variedade com grande aposta no mercado espanhol, exatamente para fazer face a essas franjas de zonas um bocadinho com menos condições de horas de frio do que é habitual para a cultura. Uhum. No meio disto tudo, chegámos à conclusão que havia aqui um meio termo que se poderia explorar e optámos por uma variedade de ciclo mediano em que as necessidades de horas de frio andavam grosso modo, entre as 700 e as 800 horas de frio, para que a variedade pudesse ter um comportamento perfeitamente aceitável e que se pudesse desenvolver. Esta variedade é uma variedade que tem sido desenvolvida nos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Davis, na Califórnia, e que nos últimos 10 anos, está a começar a substituir de uma forma, em larga escala, de uma forma efetiva, a tal variedade Kerman que dominava o mercado, pelas suas características não só produtivas, de capacidade de promover um maior número de frutos de casca aberta, porque isso também é extremamente importante para efeitos de qualidade e de preço do produto, como também características organoléticas e tudo mais. Portanto, acabámos por chegar à conclusão que poderia ser uma variedade extremamente interessante, muito adaptada ao regadio, que é engraçado, porque também gostava imenso de falar sobre esse pormenor, muito adaptada ao regadio, então achámos por bem que escolher esta variedade, que não só a variedade, como outro cuidado que se tem que ter também na escolha das plantas de pistacho, é o binómio variedade porta-enxerto. O porta-enxerto que foi escolhido, um dos mais rústicos e tradicionais é o Terebinthus, mais conhecido comumente como cornicabra. É um porta-enxertos que não promove vigor, é um porta-enxertos que tem alguns problemas, inclusivamente com algumas doenças da base, nomeadamente verticílios, e achámos por bem escolher um porta-enxertos um bocadinho mais adaptado também em termos medianos às nossas condições, mais adaptado também às condições de regadio, portanto com algum teor de umidade do solo, e optámos por um porta-enxertos que tem por nome UCB1, que não é mais nem menos que um híbrido entre dois porta-enxertos ditos tradicionais, o porta-enxertos Atlântica e o porta-enxertos Terregima. Estes dois porta-enxertos acabam por aportar à planta uma capacidade de maior capacidade de resistência ou de tolerância, assim, melhor dizendo, a uma das doenças do pistacho, ou a que o pistacho é extremamente sensível, que é o verticílio, e ao mesmo tempo aporta também capacidades de vigor e
e de promoção também no final das tais qualidades de abertura de frutos, menor quantidade de frutos ocos ou sem semente, portanto sem pistacho. E foi um bocadinho nessa estava a dizer que esta variedade é adaptada ao regadio, não é? Mas eu sei que este projeto é um projeto que foi pensado para ser assim, uma espécie de um sequeiro assistido, não é? É uma das características que o pistácio tem, sendo uma cultura adaptada ao deserto, não é? A condições extremamente adversas, adapta-se lindamente não só aos solos pobres, como ao início falámos, mas como também à produção em sequeiro. Portanto, é uma cultura que se adapta perfeitamente ao sequeiro. Neste caso, optou-se por, e o projeto foi sempre pensado numa lógica de integração de sustentabilidade, até porque tivemos que ter em consideração uma parte montada de zinco que já existia e que teve que ser simbioticamente trabalhado para que houvesse aqui essas sinergias. E essa é uma parte interessante, que é um projeto que está a ser integrado num montado de azinho, não é? Isto para percebermos também que são terras praticamente virgens, não é? Onde não existiam culturas anteriores, não é? Exatamente, e muitas vezes consideradas marginais, não é? Certo. É extremamente interessante. E tivemos esse cuidado pura e simplesmente por uma questão de garantir uma produtividade, em termos de investimento, garantir uma produtividade um bocadinho superior à produtividade que se poderia esperar no sequeiro, mas contudo não aportar ou não pensar na cultura do pistacho deste projeto como um regadio puro e duro. Portanto, eu gosto mais do que falar de regadio deficitário, gosto mais de falar em sequeiro apoiado. É um bocadinho nesse sentido que a rega aqui entrou como suporte da instalação da cultura. Gustavo, recordo-me só que tenho aqui já uma questão e podíamos responder já. Qual é o nome da variedade? Variedade, neste caso, optámos por duas variedades. Uma delas é Golden Hill e a outra é Lost Hill. São duas variedades que têm patente da Universidade de Davis e que são relativamente recentes no mercado. É uma aposta que está a começar também a ter alguma intensidade. Mas estas variedades são as de ciclo frio, do ciclo médio das tais 700, 800 horas de frio, que referiu. Muito bem, tínhamos também aqui um pedido de esclarecimento nesse sentido, e assim fica já feito. Muito bem. A Golden Hill e a Lost Hill. Muito bem. Portanto, já percebemos que há aqui o tal potencial para as terras mais marginais ou terras pobres. O Gustavo trouxe algumas imagens que gostava de partilhar connosco sobre a implementação da cultura neste projeto específico no Alandroal. Estamos a falar em cerca de 25 hectares, creio, não é? Exatamente. De projeto, que nós vamos partilhar com a plateia e eu vou pedir para fazermos o compartilhamento de tela e para ir comentando no fundo aquilo que estamos a ver. Neste momento esta é a área de implementação da parcela, não é? Exatamente. Embora haja aqui uma zona a sul que não foi considerada, porque o adensamento do montado da zinha era extremamente elevado, portanto não foi possível sequer pensar, foi excluído. Portanto, toda essa zona sul. Isto só para vos dar uma ideia mais ou menos do que é que foi pensado. Portanto, houve necessidade de fazer um estudo prévio. O estudo prévio iniciou exatamente com esta camada de informação, onde nós conseguimos identificar quais eram os tipos, quais eram as famílias de solo predominantes nesta zona, portanto, que tipos de solos que estaríamos na presença. Isto permitiu-nos logo ver que metade praticamente da área a implementar recaía sobre solos delgados, portanto, solos que têm uma profundidade muito, muito, muito pequena, entre os 10 e os 20 centímetros, e que a partir daí entramos, como nesta fotografia do lado direito, entramos em zonas em que a rocha-mãe está praticamente à superfície. Rocha-mãe que neste caso é xisto,
xisto este com algumas características que nos permitiram, e isso foi o que ajudou também, porque não teria sido muito mais complicado. É um xisto que nos permite, é um xisto que é relativamente fácil de trabalhar quando mobilizado com, por exemplo, uma máquina deste género, que foi utilizada, que foi um Reaper a 1 metro, 1,20 m. Mas tem aqui umas pedras que são desafio. São desafio e vamos ver à frente qual foi a solução que lhe demos. Vamos avançar. Mas não deixou de ser um desafio. Portanto, aqui a operação, depois da análise prévia e da identificação dos fatores IDAFOS, tanto do solo desta parcela, arrancámos então com a ripagem. Portanto, o primeiro passo em termos de preparação do solo foi uma ripagem cruzada. Estamos a ver nesta fase, a primeira fase da ripagem. Portanto, a ripagem neste preciso momento foi feita de uma forma perpendicular às futuras linhas de plantação. Depois da ripagem feita em cruzado, e a ripagem foi só feita em cruzado nas linhas de plantação, exatamente para evitar trazer à superfície uma maior quantidade de pedras. Procedeu-se só na linha à retirada das pedras. Portanto, iniciámos aqui a fase de despedrega e Isabel, como viu há bocadinho, aquelas pedras que identificou estão aqui neste monte. Portanto, isto foi um trabalho extremamente árduo e desafiante, mas o que é certo é que se conseguiu deixar as condições do terreno que nos permitiam garantir os mínimos de aceitabilidade para a instalação da cultura. Aqui estamos a ver uma zona onde seria instalado, onde foi instalado um depósito, um reservatório de água e a estação de bombagem para apoio ao sistema de rega. Este depósito serve como pulmão, portanto nós optámos por não regar diretamente dos furos por variedíssimas razões. Achámos por bem, principalmente por uma questão de não existir muita capacidade hídrica nos furos, portanto temos uma... Gustavo, desculpe, ele é alimentado com a água da chuva, é isso? Não, é alimentado por água de furos. Portanto, água de furos, certo. Furos. Mas são furos que não têm uma grande capacidade de resposta, logo achámos que era muito mais, que era extremamente importante criarmos este reservatório para podermos fazer a gestão de uma forma muito mais equilibrada e ir poupando também todo o equilíbrio hídrico dos furos. Aqui já se vê que todas as operações foram feitas exatamente na linha. Portanto, aqui estamos a assistir à correção orgânica pré-plantação e a única coisa que fizemos basicamente foi correção orgânica e correção mineral, porque estamos na presença. Isso é outra coisa que eu gostava também de referir. O pistácio é extremamente elástico nas condições de solo em termos de pH. Portanto, vai desde um pouco ácido, valores ali entre os 5,5, grosso modo, de pH, e pode e gosta também de solos alcalinos ou muito alcalinos. Portanto, adapta-se bem. Tem uma extrema tolerância à salinidade do solo também, é outra característica que a cultura tem. E tendo isto em consideração, como estamos na presença de solos numa faixa muito perto do limite mínimo de pH, achamos por bem fazer uma correção também mineral, portanto com calcário. Portanto, depois disso, ou durante este período, depois dos contactos que fomos fazendo com o viveiro, no princípio de abril, ali mesmo resvés confinamento, fomos visitar o viveiro para ver em que condições é que as plantas estavam. As plantas chegam já em período de confinamento, portanto esta fotografia do lado direito é no dia da chegada das plantas, nos 10, grosso modo, ali foi sempre uma boa desculpa para desconfinar, não é, Gustavo? Exatamente, foi uma boa desculpa. Feito. E foi ótimo e permitiu imenso respirar um bocadinho de ar puro.
Aqui temos mais uma panorâmica. Do lado esquerdo temos as plantas fêmea. Na fotografia anterior víamos aquelas plantas etiquetadas, são plantas macho. E do lado direito dá para ter uma noção mais ou menos como é que as raízes estavam. Portanto, as plantas estavam em perfeitas condições e ficámos contentes porque tudo aquilo que foi combinado desde o início até a entrega das plantas correu de uma forma exemplar. Aqui já estamos numa fase final em que vemos do lado esquerdo as linhas, a terra preparada para a plantação com as linhas de plantação marcada. Do lado direito começamos a fazer já a piquetagem onde colocamos os tutores, já com o depósito construído ao fundo e com a zona de bombagem. Portanto, o depósito foi pensado também neste ponto elevado, exatamente para termos sinergias positivas em termos de energia em termos hídricos, em termos de gestão dos custos. E aqui foi já a fase final da colocação dos tutores. Optámos por tutores tubulares de metal, que posteriormente, logo de seguida, acabamos por dar início à plantação, que neste caso foi manual. Ainda se pensou fazer plantação mecânica, mas depois à última da hora, por condicionantes maiores do momento, principalmente do momento do Covid, e acabaram por nos obrigar a ter que chamar uma equipa para se fazer a plantação manual, e é exatamente nesta fase, já com a rega instalada, que se vai iniciar então a plantação do campo de pistache. Uhum. Gustavo, deixa-me, aproveitando para que estamos a falar aqui na plantação, para lhe perguntar algo que neste momento, olha, está a acabar de chegar uma pergunta que era exatamente a que lhe ia fazer, que é, quais são os custos de instalação por hectare do pistache? Não diferem muito de qualquer outra cultura, eu posso me arriscar. Nós aqui optámos, a única grande diferença é que optámos por não fazer camalhão, exatamente pelo motivo, o motivo maior foi a orografia do terreno. Portanto, o declive do terreno permitia-nos, em quase toda a área, garantir que não havia concentração de umidades. Portanto, optámos, e como estávamos na presença de um solo xistoso, que tinha sido rasgado a 1,20 m, optámos por não fazer camalhões. Tirando os camalhões, o custo é em todo muito perto de um custo de uma instalação de um amendoal ou do nogueiral, mais do que um amendoal, do nogueiral, porque depois o amendoal, depois entramos aqui nos super intensivos ou nos intensivos, e aqui mais perto de uma plantação de nogueiras com um compasso que foi escolhido, entra mais ou menos na mesma linha, e que em termos normais poderá andar aqui com regas na casa dos 8.000 euros, em termos anormais ou com condicionantes um bocadinho mais adversas, que foi exatamente este o caso, podemos passar esse valor, se calhar, de instalação com rega para valores na ordem dos 10 ou 11.000 euros por hectare. Estamos a falar de uma cultura que entra em produção por volta do 6º ano. Essa é outra condicionante, é uma das características maiores desta cultura. É uma cultura que tem o retorno do capital investido a longo prazo, se tivermos em consideração outro tipo de culturas. As primeiras produções normalmente dão-se ao 5º ano, com uma estabilização a partir do 14º, entre o 12º e o 14º ano, e neste período intermédio ela vai caminhando gradualmente, ano a ano, a sua produtividade, tendo em consideração que o retorno do capital investido, e que depende muito destes investimentos maiores ou menores, e a sua própria capacidade produtiva, se estamos perante uma variedade que nos pode antecipar um bocadinho as produções podemos estar aqui a falar entre o 8º e o 10º ano para o retorno do capital investido. Mais coisa, menos coisa. Uhum. Como é que nós fazemos a colheita do pistácio? Isto pode ser feito de uma forma mecânica, tem que ser feito manualmente? Como é que os nossos vizinhos espanhóis estão a fazer?
é pensado exatamente de uma forma mecanizada, pelo menos neste projeto está pensado de uma forma mecanizada. Vão ser utilizados à partida, até chegarmos a essa fase de produção, vão-se passar aqui alguns anos, vamos ter algum tempo para maturar, vamos esperar que haja novas tecnologias, inclusivamente, que nos possam ajudar, mas à data de hoje aquilo que está pensado é a utilização de equipamentos como se utilizam nas outras culturas de frutos secos, com vibradores e com cuidado extra, porque... Com vibradores à semelhança do olival, é isso? À semelhança do olival, exatamente. Com uma particularidade na altura da colheita que é preciso ter muita atenção, porque o pistacho, depois de colhido, nunca poderá estar em contacto com o solo, porque como tem a casca aberta, as impurezas, a terra, as umidades entram para dentro da casca e acaba por torná-lo não comercial. E todo o processo de colheita até à transformação, ou até ao primeiro processo de transformação, descasca, lavagem e logo de seguida a secagem, tem que ser feito num período muito curto de tempo, exatamente porque tem essa característica de como tem o fruto à amostra, fora da casca, acabamos por... pode promover um sem número de problemas, nomeadamente em termos de micotoxinas. As aflatoxinas são um problema a ter em conta exatamente neste período. Portanto, a parte de higiene da colheita tem que ser muito bem ponderada e muito bem cuidada. Muito bem, essa parte é importantíssima. Gustavo, deixe-me só tentar ver aqui. Há aqui uma questão que tem a ver com o compasso. Não me recordo se falou nisso quando estava a explicar ali a parte de implementação. Eu penso que não. O compasso neste caso o escolhido foi 7x5, em que 7 metros na entrelinha, portanto, entre linhas de plantação, e 5 metros na distância entre plantas na própria linha. Este compasso foi escolhido aqui numa lógica já mais também mediana, mas já mais virada também para o regadio. Portanto, é um compasso que nos permite trabalhar. Caso contrário, se tivéssemos escolhido um compasso, uma instalação para sequeiro, os compassos seriam um bocadinho diferentes. Portanto, teriam um compasso um bocadinho mais aberto. Para regadio, permitiu-nos fazer, embora seja um regadio apoiado, permitiu-nos fazer aqui este tipo de compasso que achámos que era o mais equilibrado. E a questão da escolha dos tutores metálicos? Temos aqui também algumas questões nesse sentido, porque a opção pelos tutores metálicos e se eles não poderão queimar as plantas muito jovens por sobreaquecimento? Não, porque em relação à segunda parte da pergunta, as plantas estão protegidas. Eu penso que deu para ter uma noção nas imagens que foram passadas. As plantas são protegidas com um protetor, portanto, e esse protetor faz exatamente a separação entre o tutor e a planta. E não há histórico pelo menos pelas informações que fomos recolhendo, não há histórico de problemas maiores com excessos de temperatura que possam danificar a agricultura. Presumo que não há esse risco. Muito bem. Eu tenho aqui outra questão que gostava de colocar, assim, um bocadinho para finalizarmos também. Eu sei que ainda tem aqui 6 anos para pensar, não é? Ou o seu cliente, no caso, tem aqui 6 anos para pensar, mas como é que vai ser o mercado? O que é que estão a pensar? Para quem é que vão vender? Vão tentar organizar-se com outros produtores para fazer aqui, criar aqui volume e concentração de produção? O que é que estão a imaginar, se é que já estão nessa fase com esta antecedência? Pura e simplesmente na fase de imaginação só, portanto isto está tudo muito recente em termos de mercado, embora posso adiantar que temos quase como vizinhos, disto a 12 km, grosso modo, em linha reta, um pomar já em produção,
O ano passado, ao sexto ano, já produziu 750 kg por hectare, portanto ainda longe da sua velocidade de cruzeiro. Está instalado com a tal variedade que tínhamos falado de início, a tal Kerman, que precisa de mais horas de frio, portanto isso dá-nos algum conforto pela escolha da variedade que fizemos, porque se a Kerman se comporta bem, melhor se comportará em termos dessas características a variedade que foi escolhida. E curiosamente esse produtor iniciou um projeto em Campo Maior há relativamente pouco tempo e ele próprio fecha o circuito comercial, portanto ele próprio poderá, não quer dizer que seja o caso, como estávamos a falar, ainda está tudo na base das análises e do pensar essa componente comercial, mas que poderá ser uma hipótese de sinergias depois no escoamento do produto, até porque ele está sediado em Almendralejo, portanto perto da zona de produção, e poderá ser uma das hipóteses. Esta zona aqui da Raia Espanhola acaba por ter um sem número de players já existentes que nos podem dar esse garante de escoamento rápido, exatamente por causa dessas características do produto na fase final, mas eu quero acreditar que até ao início da produção deste projeto se venham a desenvolver também projetos industriais que possam ficar com este produto em Portugal. Certo, muito bem. Tenho aqui só uma última pergunta e depois vamos ter mesmo que terminar, que já vamos aqui a ultrapassar o nosso tempo, que tem a ver com o rendimento esperado em quilos e se é uma cultura com produção com tendência alterante. É uma cultura com produção com tendência alterante, embora o fator rega venha atenuar, não eliminar, mas venha atenuar os chamados anos on e anos off, mal comparado safra e contra safra, característico desta cultura. Mas sim, estamos a apontar para produtividades na ordem dos 1.500 à roda dos 1.500 quilos por hectare, portanto um bocadinho superior aos 1.000, teto já extremamente aceitável para sequeiro, e um bocadinho aquém do que se fala em termos de produtividades para regadio, portanto que podem atingir valores na ordem das 2-3 toneladas por hectare. Portanto, situamos-nos mais uma vez na média, portanto na média desta cultura, e com este sequeiro apoiado queremos acreditar que esta água que vamos aportar possamos atingir essa produtividade em velocidade de cruzeiro na ordem dos 1.500 kg por hectare. Muito bem. Gustavo Caetano, foi um gosto conversar consigo. Ficámos aqui realmente com uma ideia já bastante pormenorizada do que é esta cultura, de como pode ser instalada e do potencial que tem. Desejo, obviamente, o maior sucesso para este projeto e muito obrigada mais uma vez por ter participado e por ter partilhado connosco aqui estas suas experiências iniciais na cultura do pistache. Obrigada. Eu aqui agradeço. Obrigadíssimo, Isabel, pela oportunidade. Obrigada. Obrigado.